Olá, esta apresentação tem como objetivo explanar sobre o nosso projeto de trabalho final de curso da especialização Arquitetura e Cidades Sustentáveis, que tem como tema Desinformação como obstáculo para cidades sustentáveis, a arquitetura da negação climático-científico-ambiental. Um projeto que se insere na linha de pesquisa Planejamento Urbano e Regional, que nós vamos apresentar panoramicamente, desde o problema de pesquisa, passando pelos objetivos, justificativa e relevância, e também traçando uma breve síntese da revisão de literatura que embasa este projeto. Quanto à formulação do problema, a pesquisa visa responder à questão central aí colocada de quais táticas de desinformação climático-científico-ambiental são mobilizadas no âmbito do planejamento urbano e ambiental para desqualificar ou lançar dúvidas sobre a adoção de modelos urbanos sustentáveis. Duas questões paralelas e relacionadas que colocamos então no tocante à existência de estratégias negacionistas sistematizadas no âmbito do planejamento urbano e ambiental. Questionamos então se existem essas estratégias sistematizadas e é pertinente indagar também sobre a relação dessas táticas com obstáculos à concepção e implementação de cidades e comunidades sustentáveis. Três conceitos basilares que dão um contexto no qual este problema surge são os conceitos de negacionismo, máquina da negação e anti-ecologismo. O negacionismo classificado em alguns estudos também como uma forma de pseudociência, e a ideia de máquina da negação é fundamental porque estabelece que existe uma campanha organizada que visa fabricar essa incerteza sobre a ciência, incluindo a ciência climática. E o anti-ecologismo, já trazendo para estudos em âmbito nacional, esse fenômeno que busca a desregulamentação ambiental pública e a desqualificação do ethos ecologista, tá? E colocando, sobretudo, o ecologismo como um entrave ao desenvolvimento. O objetivo geral da pesquisa é de mapear táticas de desinformação climático-científico-ambiental mobilizadas no âmbito do planejamento urbano e ambiental para desqualificar ou lançar dúvidas sobre a adoção de modelos urbanos sustentáveis. Para atingir esse objetivo, temos então três objetivos específicos. O primeiro deles, revisar e conceituar as estratégias basilares de desinformação fundamentadas no negacionismo climático-científico-ambiental, identificar táticas específicas de desinformação climático-científico-ambiental em documentos, discursos e ou mídias que vão de encontro a modelos de planejamento urbano sustentável. E, por fim, buscamos estruturar um framework com estratégias negacionistas e táticas basilares de desinformação empregadas no âmbito do planejamento urbano e ambiental, em detrimento das metas de sustentabilidade urbana da Agenda 2030, que veremos que tem uma fundamental importância no nosso estudo. O contexto e a necessidade, então, leva em conta justamente a Agenda 2030 e no ODS, mais especificamente 11, que trabalha a ideia de cidades e comunidades sustentáveis, pois essa adoção de modelos urbanos sustentáveis, como a compacidade, o transporte público em detrimento do transporte individual, são próprios desses modelos urbanos sustentáveis, fundamentais para enfrentar a ocupação desordenada e a fragmentação da paisagem natural. Nós vamos centrar o nosso estudo, sobretudo no caso de Brasília, cujo espraiamento urbano é bem conhecido e já tem estudos apontando que o Cerrado poderia ter sido mais preservado, reduzindo a área urbanizada em 33%. Né? A desinformação negacionista também, ao classificar o meio ambiente como um entrave ao desenvolvimento das cidades, representa um obstáculo, e a gente enxerga então essa lacuna da necessidade de um mapeamento dessa desinformação que identifique estratégias lesivas à concepção e implementação de modelos urbanos sustentáveis, também trazendo algum alento aí para a governança ao mesmo tempo refletindo sobre esse ecossistema informacional bastante difuso. Quanto à importância e à fundamentação, nós entendemos então que há um preenchimento dessa lacuna de conhecimento no âmbito do planejamento urbano e regional. Os resultados eles podem ter uma contribuição prática para a governança, pesquisas, projetos sustentáveis,
sobretudo por meio do framework de estratégias negacionistas que pretendemos levantar. Ao mesmo tempo, a questão da fundamentação também em evidências. O discurso de que o meio ambiente é um entrave ao desenvolvimento ainda é predominante em algumas esferas políticas e empresariais, e isso se torna um entrave significativo que desvirtua o debate público, e também temos o fenômeno do anti-ecologismo, que a gente precisa também enxergar com um olhar bastante crítico, né? Na síntese de literatura, a literatura fornece bases para identificar táticas de desinformação. Então, nós temos a tática de fabricação de dúvida. Nós vamos buscar, então, mapear como essa tática é direcionada a soluções de planejamento urbano, os falsos especialistas. Também é essencial identificar como a autoridade é usada para deslegitimar soluções urbanas sustentáveis. Também a estratégia do falso equilíbrio, por meio da qual pretendemos analisar sua presença em artigos de opinião, discursos, sobretudo na mídia, no tocante ao planejamento urbano no Brasil e mais especificamente em Brasília. E por fim a gente traz aí a tática do greenwash, que também é necessário identificar como esse rótulo sustentável ele é usado para camuflar projetos insustentáveis em detrimento justamente do ODS 11 que nós mencionamos anteriormente. Na síntese ainda de literatura, nós estabelecemos alguns contrapontos e soluções sustentáveis. O modelo como a holocidade, que defende a transição para cidades baseadas em densidades médias, conectividade, prioridade ao espaço público, é um bom contraponto a esse negacionismo. Este ideal é atacado, portanto, justamente pela arquitetura da negação que a gente pretende mapear. E para neutralizar a desinformação, as pesquisas apontam também a necessidade de inoculação, alertando o público sobre o conteúdo enganoso antes da exposição a ele. E por fim, nós temos também a questão da educação ambiental e a formação cidadã como fundamentais para enfrentar a desinformação e garantir discernimento em relação à crise climática. E a principal lacuna a ser preenchida é, portanto, o framework, né, a criação de um framework que categoriza essas táticas de desinformação especificamente mobilizadas contra a concepção e implementação de modelos urbanos sustentáveis. Aqui a gente traz, então, as referências que foram trazidas a lume especificamente nesta apresentação. Eu agradeço a atenção e espero ter contribuído no sentido de esclarecer e, ao mesmo tempo, panoramicamente apresentar o nosso projeto do trabalho final de curso.